encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, eu sou o professor Dácio e hoje eu vou falar de mais uma história do nosso Mengão queridão. E mais uma vez vamos atender um pedido da galera do canal Abre Alas, falando do Brasileiro de 1992. O Campeonato Brasileiro de 1992 foi a 37ª edição da principal competição nacional. Ele foi disputado em turno único, todos contra todos, em 19 rodadas, sendo que os 8 primeiros avançavam para a segunda fase, que seriam divididos em 2 grupos de 4, jogando turno e retorno dentro de cada grupo. Classificavam-se para a final o vencedor de cada grupo e o campeão saía de 2 jogos mata-mata. O Flamengo já largou vencendo bem no início do Brasileiro. Bateu o Palmeiras e bateu o São Paulo no encontro dos campeões carioca e paulista. O time só veio a perder na 6ª rodada para o Cruzeiro, dentro do Maracanã. Mas também foi uma campanha que teve momentos de, vamos dizer, apagão, como na derrota para Bragantino e Sport dentro do Maracanã. Nas quartas de finais, 2 vitórias sobre o São Paulo, 3-0 na primeira partida e 2-0 na segunda partida. Nas semifinais, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-0 e perdeu o segundo por 1-0 para o Vasco. Com o elenco formado essencialmente por jogadores revelados nas divisões de base, o rubro-negro chegou à final com uma certa desconfiança, né? Principalmente porque o nosso principal jogador, o nosso craque, já era para lá de experiente, o nosso maestro Júnior, então com 38 anos de idade. Além do que, o Botafogo, por ter tido uma melhor campanha, entrou na final com a vantagem de 2 empates. Mas, no primeiro jogo, o Mengão queridão, malvadão, arrasou. Esse time tinha como referência máxima, sem sombra de dúvida, um jogador de 38 anos, símbolo do clube e campeão. Leovegildo Lins da Gama Júnior. E foi justamente ele que começou a desenhar o roteiro da nossa conquista, marcando o primeiro gol depois de um corta-luz de Gaúcho. O nosso maestro chutou de fora da área, fazendo 1-0. O segundo gol não demorou muito para sair. Lançado por Fabinho, Nélio tocou entre as pernas do goleiro Ricardo Cruz. O terceiro gol viria com Gaúcho, de cabeça, claro, após um cruzamento perfeito do nosso Piá. Segundo jogo, nosso time se deu ao luxo de fazer 2-0 ainda no primeiro tempo. Gols de Júnior e Júlio César. Depois, nem os gols de Pichetti e Valdir, empatando para o Botafogo no final, desanimaram a torcida flamenguista. Importante registrar, por fazer parte da história, é que a tarefa no segundo jogo ela foi facilitada com a demissão de Renato Portaluppi, que era o principal jogador do time do Botafogo. Tudo porque depois do primeiro jogo, o Gaúcho ofereceu um churrasco ao nosso centroavante gaúcho, e que é seu melhor amigo. Esse churrasco contou, inclusive, com a presença de outros ex-companheiros do seu tempo de Flamengo.
A diretoria do Chororô achou intolerável, imperdoável, e ele não mais vestiu a camisa do Botafogo. Essa partida aconteceu perante um público de 122 mil torcedores, sendo que foi uma partida marcada por uma grande tragédia, quando parte da arquibancada do Maracanã cedeu, provocando a queda de vários torcedores, deixando um saldo final de 3 mortos e dezenas de feridos. A realidade é que esse título foi um prêmio a um grande time que provou que sentia saudade sim de Zico, mas era apenas isso. Esse time acabou revelando grandes jogadores, mas a referência máxima foi Júnior. Flamengo campeão pela 5ª vez. Nosso time campeão contava com Gilmar, Charles Guerreiro, Wilson Gotardo, Júnior Baiano e Piá, Wildemar Júnior, Nélio e Zinho, Júlio César e Gaúcho. Nosso técnico era o querido Carlinhos Violino. No banco ainda havia os zagueiros Gelson Baresi e Rogério, o volante Fabinho, os meias Marquinhos, Djalminha e Marcelinho, e o atacante Paulo Nunes. Podemos dizer que esse brasileiro pode ser marcado como o brasileirão do time do Júnior, já que foi a consagração do nosso experiente e marcante maestro Júnior, ou então vovô Garoto, que aos 38 anos, como já dito, foi o grande líder do nosso time. Podemos dizer do nosso promissor elenco. É importante também dizer que ele protagonizou uma das jogadas imortalizadas no futebol brasileiro. Na primeira partida, quando o Júnior aplicou 2 dribles em sequência em Renato Portaluppi, que deixou o nosso Renato Gaúcho estatelado no chão. Outra peculiaridade desse brasileiro foi que, como a CBF havia resolvido ampliar a quantidade de equipes da edição seguinte, de 1993, para 32 clubes, ficou estabelecido que os 12 primeiros colocados da Série B disputariam a Série A do ano seguinte. Galera, esse foi mais um Falando de História do nosso Mengão queridão, o título do Brasileiro de 1992. Por favor, galera, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscreverem no canal e de ativar a notificação. Além do que, compartilhar com os amigos, parentes e familiares. Outra coisa importante é que eu convido vocês a estarem conosco hoje às 19h30 no Arena, o programa cujo chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat é a nossa nação. Flaudações.